Turma da biossegurança, vai aqui hoje, a gente vai explicar a aula de número 5. A aula de número 5, gente, ela fala sobre o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Vou só fazer uma observação aqui, porque a gente tem duas normas hoje. A gente tem a NR9, texto vigente, ele vai ser válido até fevereiro do ano de 2021. A gente tem um texto novo, já publicado, que a empresa que já conseguir seguir esse padrão, né, ele passa a ser obrigatório também a partir de fevereiro do ano de 2021. Então vamos lá. Existe o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Risco ambiental eu expliquei lá na aula 2, tá? Esse é o programa. Basicamente eu tenho um documento que eu elaboro e quando eu coloco em prática eu falo programa. Então, documento é uma coisa, programa é outra coisa. Aí, nesse programa, eu vou lá, vou no meio ambiente, eu avalio os riscos, levanto os riscos e para cada função existente na empresa, eu determino, para cada função eu faço uma planilha de risco, né? A grosso modo, no documento base é uma planilha de risco. E aí tem toda uma estrutura para a gente elaborar o programa de prevenção de riscos ambientais. Tem o conceito da antecipação do risco, do reconhecimento do risco, da avaliação e do controle. Na NR atual e no texto novo esses conceitos sumiram. Esses conceitos eles vão ser abordados nas normas de higiene ocupacional. Então, para ficar bem claro aqui, o que vocês vão tirar de proveito hoje da NR9? Até que a gente discuta o texto novo do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco. Então, olha, veja bem, gente, vai mudar, vai deixar de existir a sigla PPRA e vai entrar a sigla PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Não é só a sigla, na verdade, a estrutura de elaboração do documento muda muito, mas muda muito. O PGR, inclusive, é só 2 critérios. É o gerenciamento de risco através do PGR, né? A NR9 vai virar mais uma norma de higiene do trabalho, de higiene ocupacional. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, o que a gente precisa estudar, tirar de proveito? Saber o que é risco físico, listar cada um e saber quais as unidades de medida. Exemplo, físico, você tem ruído, tá? Ele é medido e quantificado em quê? Em decibéis. O ruído ou em dBc. Calor, é medido em quê? Graus Celsius. Temperatura, a radiação, tá? Químico, da mesma forma. Você tem que saber o que é risco químico, agentes químicos, listar todos e saber como eles são avaliados de forma quantitativa e qualitativa. O biológico, a regulamentação é só de avaliação qualitativa, anexo 14 da NR15, mas tem uma resolução da Anvisa para fazer avaliações quantitativas, tá? Na NR9 também a gente vai ter o conceito de nível de ação, que eu expliquei na aula 2, limite de exposição, limite de tolerância eu também expliquei na aula 2. E basicamente eu vou estar explicando o resto na explicação dos slides aqui, tá? Então me acompanha aqui na explicação dos slides, por favor. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar. Gente, a gente vai ver o tempo aqui, a gente vai ficando doido, né? Na verdade eu sei tudo do PPRA. Acho que já li essa norma umas 10, 15, 20, 30 vezes, mas é tanta coisa que a gente acaba até perdendo o raciocínio aqui, tá? Qualquer dúvida me chama aqui, por favor. Pessoal, dando continuidade em nossas aulas, hoje então a gente vai abordar a aula de número 5. Para quem está perdido, me acompanha aqui no canto superior, lado direito da minha tela. Na aula de número 5 a gente vai falar sobre o tema PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Continuamos com a disciplina Biossegurança. Está aqui meu nome, contato, meu e-mail. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, à vontade, gente. Então, NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Fazer uma observação, desde já aqui. Existe uma redação nova já da NR9. O PPRA ele vai deixar de existir. Agora nós vamos ter o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Vai existir um gerenciamento de risco ocupacional feito através da execução do PGR. Vou fazer uma observação, gente, que a grosso modo, tá? Para ficar bem claro, só vai mudar a sigla. Você vai tirar o termo PPRA e vai virar PGR, tá? Claro que tem uma grande diferença na estrutura.
de elaboração do programa. Mas o conhecimento básico de avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, como que você determina a fonte, a trajetória, tipos de exposição, identificar o nível de ação, identificar o nível de tolerância, o nível de tolerância valor teto, a média ponderada, o princípio ele continua o mesmo. Continua o mesmo. Então nada que é perdido e o PPRA ele continua vigente até o início do ano aí de 2021. Então, lendo aqui a redação da norma, essa norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem. Então, admitiu, contratou o trabalhador, CLT. Trabalhadores como empregados do PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da, olha só, antecipação. O pilar antecipação, gente, quando estudo um ambiente antes de construído, antes de instalado, é quando eu consigo identificar os riscos na fase de projeto, né? Quando eu analiso e estudo o ambiente antes de construído ou instalado, eu estou com um lápis, uma borracha e um papel na mão e eu consigo identificar risco e adotar medidas de controle. Isso é chamado de antecipação. Aqui nós temos o pilar reconhecimento, que é quando eu analiso um ambiente já construído, já instalado, já existente no ambiente de trabalho. Agora eu preciso identificar o risco, saber qual é a sua fonte geradora, qual é a sua trajetória, qual é o meio de propagação, qual que é a natureza do risco, qual é a sua classificação, qual é o nível de ação, limite de tolerância, se tem valor teto, se não tem. Então tudo isso eu já preciso mapear, eu preciso identificar. Aqui nós temos a avaliação, que ela pode ser feita de forma qualitativa e também de forma quantitativa. E aqui, consequentemente, controle. Aí o termo controle, eu frisei muito na primeira aula presencial, né, gente? Para não confundir esse controle com aquele controle lá do gerenciamento de risco, tá? Hierarquia das medidas de controle. E aí, gente, continuando o texto, antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e também de recursos naturais. Na aula de risco ambiental lá, eu abordei isso aqui, gente. Risco ambiental é o risco que está no ambiente, que gera dano à saúde, doença profissional, ocupacional, ou gera acidente ou incidente. Mas aí tem uma correlação muito grande, com o meio ambiente e também com recursos naturais. Gente, esses 4 termos aqui, os 4 pilares fundamentais que sustentam o seu conhecimento básico como TST, ele saiu, tá? Não está mais na redação nova da NR9. Mas continua existindo, está lá nas nossas normas de higiene ocupacional, e realmente são conceitos da higiene ocupacional, né? Um detalhe bacana aqui. As ações de um programa, gente, desse programa de segurança, ela tem que ser desenvolvida no âmbito de cada estabelecimento. Opa, o que é estabelecimento? Vai lá na NR1. Eu já abordei isso com vocês. Eu preciso entender qual a diferença de empresa, diferença de entidade, a diferença de organização e de estabelecimento. Sobre a responsabilidade do empregador, com participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características, dos riscos e das necessidades. Então, a gente está falando que as ações do PPRA, elas precisam ser executadas, né, no âmbito de cada estabelecimento. Então, olha só que interessante. Aqui não está falando no texto, gente, que o PPRA ele é elaborado por estabelecimento. Esse é um detalhe interessante. Agora, eu tenho, exemplo, uma empresa, um supermercado, uma rede de supermercado, e a, 2 quilômetros aqui eu tenho um estacionamento para o cliente. Claro que o mais coerente, gente, é elaborar um PPRA aqui para o supermercado, para o hipermercado, para o atacado, e um PPRA aqui para a garagem, porque são cenários diferentes. Aqui a gente tem circulação contínua, talvez, de máquinas, empilhadeiras e tráfego, né, contínuo de empilhadeiras, máquinas e circulação de pessoas.
E aqui eu tenho a garagem. Aqui eu tenho tráfego de veículos. Então, são cenários diferentes. Então, eu preciso elaborar um programa diferente. Tá? Nesse caso aqui, desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento. Então, em cada estabelecimento, eu preciso desenvolver ações do meu PPRA. Na prática, eu já elaboro o PPRA por estabelecimento. Por estabelecimento. Quando não forem identificados riscos ambientais, ou seja, dei o exemplo aqui do atacado, né? Aqui é uma garagem. Aqui não foi identificado risco ambiental. Risco ergonômico e acidente para a NR9 não é ambiental. Então é o caso aqui, ó. Não identifiquei risco ambiental nas fases de antecipação e reconhecimento. Eu posso resumir o PPRA em avaliar e controlar. Avalio, controlo. Avalio, controlo. Como que eu faço a avaliação? Qualitativa, quantitativa. Geralmente, quando eu não identifico o risco ambiental, você avalia de forma qualitativa e determina um controle, tá? Fazer uma ressalva, na NR1 tem uma regra, né? A nova redação da NR1 tem uma regra, onde que a empresa grau de risco 1 e 2, empresas registradas como MEI, microempresário individual, ME, que é microempreendedor, e EPP, né? Empresa de pequeno porte. Se for grau de risco 1 e 2 e comprovar que não existe risco ambiental, não tem obrigatoriedade de elaborar o PPRA. O PPRA ele é parte integrante de um conjunto amplo de iniciativas de toda a empresa. É um programa de segurança e ele deve estar articulado, gente, com outras normas, mas principalmente com a NR7. Então, aqui é como se fosse um programa... não é como se fosse, na verdade. É um programa que é articulado ao outro. O PPRA ele depende do PCM-SO e o PCM-SO ele depende do PPRA. Esse é o programa da segurança do trabalho, é o programa base. E esse aqui é o programa da medicina do trabalho. Também é o programa base de medicina do trabalho. Então aqui, ó, quando você elabora um PPRA, geralmente os dados são extraídos dele para você elaborar o seu PCM-SO, o seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, um programa ele é articulado a outro. Tanto é que a validade aqui está a mesma, tá vendo? Esse aqui foi eu que elaborei, ó. Tirei aqui a logo, né? Para não ficar estranho. Da minha empresa, da Acessos, assessoria técnica. Citei aqui a portaria base, né? Que regulamenta todas as NRs, né? E aqui o médico do trabalho elaborou com base nas informações que eu fiz o meu programa. Aqui a definição de riscos ambientais, inclusive isso eu abordei na aula 2, né? Para efeitos dessa NR, considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de gerar danos à saúde do trabalhador. Esses danos podem ser através de doença ou através de acidente. Então, são esses aqui, ó, físicos, químicos e biológicos. Na aula 2 eu abordei o tema riscos ergonômicos e riscos de acidentes, vocês lembram? Então, lá a gente vai considerar como um aspecto ou riscos operacionais, tá? De maneira geral, se você associar na cabeça como risco ambiental, não é errado, mas para o conceito da NR9 é. E aqui a gente tem a definição de risco físico ou agente físico. Ah, tá. Agora, deixa eu falar aqui a diferença de risco e agente. Agente é quando você tem, exemplo, aqui o ruído. Vou explicar, não vou dar o conceito, vou explicar como exemplo. Ruído. O ruído é uma energia mecânica, né? Ele é medido através de intensidade e a unidade de medida é o bel, né? E aí na prática nós utilizamos o decibel. Então, decibéis. Vamos lá. Eu tenho um determinado barulho no ambiente de trabalho. Eu tenho um determinado som, um determinado ruído. Ok. Esse ruído, ele é capaz de gerar dano à minha saúde? Então, veja bem, enquanto eu não comprovar que ele é capaz de gerar dano à minha saúde, ele vai ser um agente físico.
Agora, se for comprovado, através de uma avaliação quantitativa ou qualitativa, que ele gera dano à minha saúde, exemplo, que ele gera perca auditiva, aí ele tem que ser tratado como risco. Ele é um risco da classe de riscos físicos. Então, nesse caso aqui, consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressões anormais, são energias mecânicas, temperaturas, radiações ionizantes e não ionizantes, são energias eletromagnéticas. Infrassom e ultrassom, não sei porque que a NR9 cita, saiu na redação nova, graças a Deus o conceito saiu, nunca vi aplicação disso. Infrassom lá é o que o elefante consegue captar, ultrassom lá é o que o cachorro consegue captar, né? É interessante aqui. Talvez tenha alguma aplicação em algum serviço de saúde, eu ainda não descobri, tá? Aqui, gente, consideram-se agentes químicos, substâncias. Substância é aquilo que é puro. Compostos, mistura de substâncias. Produtos é a mistura de compostos e substâncias que possam penetrar no organismo pela via respiratória. Aqui, gente, me desculpem, acho que ficou faltando. Não, na verdade é porque eu dividi a tela. Então, via respiratória. Formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. Eu expliquei isso aqui na aula 2, né? Aí, ó, ou que pela natureza da atividade da exposição possam ter contato, então pele, ou ser absorvido pelo organismo através da pele, ou por ingestão. Então é só pensar assim, qualquer tipo de produto, substância ou composto químico que através da pele, boca e nariz gera dano à saúde do colaborador, seja uma intoxicação, uma asfixia ou outro tipo de dano à saúde. Aqui consideram-se riscos biológicos, consideram-se agentes biológicos, né? Esses micro-organismos, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, dentre outros. Passei rápido, gente, porque eu já citei na aula 2, né? Aqui da estrutura do PPRA, ó, a norma fala que deverá ser efetuada, sempre que necessário, pelo menos uma vez no mês, uma análise global para a realização dos ajustes, tanto do programa de segurança, e aí a NR7 ela cobra do programa de medicina do trabalho. Porque aí a gente vai esclarecer, criar novos cronogramas de novas ações, novas metas e novas prioridades que devem ser cumpridas. Isso é chamado de análise global. No ramo da consultoria, o que os profissionais fazem? Muda uma, duas folhas, imprime o documento tudo de novo e vende. Né? Enfim, o profissional sobrevive disso, mas essa informação ela tem que ficar clara, tem que ser honesta para quem você está prestando o seu serviço, né? Então, gente, essa análise global ela é feita uma vez no ano, porque veja bem, às vezes eu tenho uma empresa e na minha empresa tem 5 setores. Aí neste ano que eu elaborei o PPRA, eu criei um 6º setor, com novas funções diferentes, com novos riscos diferentes. Os 5 setores que eu tinha era tudo local coberto, esse setor que eu tenho é um local a céu aberto. Então são novos riscos, é um novo cenário. Lá na minha análise global, eu vou inserir um adendo a esse programa de segurança, vou fazer uma análise global e vou colocar o que mudou, o que não mudou, vou colocar as planilhas de exposição de risco das novas funções e vou renovar o meu PPRA, tá? No programa de gerenciamento de risco, no PGR novo, essa análise global também, ela vai embora, tá? Tem um critério similar. Aqui a validade, tá vendo? Ó, outubro de 2017, outubro de 2017. Aí tem que renovar novamente. O PPRA deve estar descrito num documento base, contendo aí todos os seus aspectos estruturais. Presta atenção, gente. É um programa, né? Mas ele tem que estar descrito no documento. O que a gente não pode confundir é documento e programa. Documento é aquilo que você guarda na gaveta. Quando você elabora o PPRA e guarda na gaveta e nunca usa, o que muitas empresas fazem, inclusive empresa de setor comerciário, né? Que nunca vai um fiscal lá, a empresa funciona há 10, 20, 30 anos e nunca aparece um fiscal lá. Aí nesse caso aqui, vira um documento para critério de fiscalização, a empresa não vai ser multada. Mas não funciona assim. Se eu pegar o que está descrito aqui e colocar em prática,
Vamos ter uma gestão bacana de segurança na empresa. Falando da estrutura do PPA, o cronograma previsto no subitem 921, ele deverá indicar claramente os prazos para desenvolvimento das etapas e cumprimento de metas. E aí aqui eu coloquei um exemplo de um cronograma, ó, de um planejamento anual de um PPRA. Aqui, exemplo, no mês 1 eu fiz a antecipação do risco. Por que aqui não tem X, né? Por que aqui automaticamente não tem nenhuma ação? Porque geralmente o estabelecimento ele já existe. Então aqui é uma renovação do PPRA, tá vendo? Então aqui não tem jeito. Se eu não conseguir antecipar, eu vou fazer o quê? Vou reconhecer. Então beleza. No mês 2, reconhecimento dos riscos. Aqui depois eu fiz uma avaliação quantitativa no mês 3, depois eu determinei medidas de controle do mês 4. No mês 5, identifiquei os níveis de ação. E aí, ó, a partir do mês 6, monitoramento contínuo. Informações de forma contínua, registros de dados, avaliação das ações. Ó, a cada 3 meses, avaliar o cumprimento das ações, até que eu renove o PPRA novamente. Olha só que interessante. Aqui está 10 de 2015, porque eu fiz o programa no mês 10 do ano de 2015, né? Aqui são itens de 1 a 10 e aqui equivale a 12 meses. Ó. Quem não entendeu, pause e leia. Pause e leia para ler, por favor, gente. O PPA ele tem que ser mantido pelo empregador ou instituição. Um registro de dados, tá? Estruturado de forma a constituir um histórico técnico administrativo do desenvolvimento. Resumindo, gente, eu vou pegar as ações do meu PPRA ou vou pegar meu programa inteiro e vou arquivar. Eu não posso descartar. Quando vence aquele ano, quando eu faço essa análise global, não posso vencer. E as ações que eu crio também, em cima do meu cronograma, elas têm que ser guardadas, têm que ser arquivadas para me ter um histórico. E o PPRA, gente, por norma, ele tem uma obrigatoriedade de ficar na empresa por um período de 20 anos. Melhor, os dados, né? Mas geralmente você guarda o programa. Tem um período de arquivamento de 20 anos. Esses registros devem estar sempre disponíveis, principalmente para a fiscalização do trabalho, né? E também para trabalhadores interessados, tem que estar disponível para o trabalhador, porque na prática o trabalhador nem sabe que isso existe, dependendo da cultura da empresa, né? E também pelas autoridades competentes, né, gente? Um detalhe importante. Gente, aqui eu fui bem objetivo, bem sucinto, não foi tão rica essa aula, mas qualquer dúvida, perguntas, não deixem de me chamar, tá? No segundo período, eu vou abordar a diferença do PPRA do PGR, para a gente sanar as dúvidas que ficarem aí, tá? Saudade de vocês, tudo de bom, abraço, até mais.